Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho para que você não venha perder nada. Aqui nós vamos compartilhar a palavra de Deus sobre fé, esperança, prática, vivência, tá? Experiências. E nós estamos estudando o livro de Isaías, capítulo 21. Se você tem uma Bíblia, eu espero que você tenha a palavra de Deus aí na tua casa. Vai no Antigo Testamento, tá? Que lá ele mostra para você a página que você deve ir, para você não ter que ficar procurando, e para você que já tem aí uma caminhada com Jesus, que você tem buscado mais por intimidade, fica aqui também que esse vídeo é para você. Esse vídeo é para todas as pessoas que querem aprender mais sobre a palavra de Deus, que querem ter mais intimidade e principalmente, né, colocar a palavra do Senhor em prática, porque sem prática não tem mudança, sem ação não tem resolução. E vamos embora, que eu vou ler para você o capítulo aqui de Isaías. Não vou ler tudo, eu vou ler do 2 até o versículo 4, que foram uns versículos que o Senhor falou fortemente ao meu coração. E depois eu vou contextualizar para você, trazendo na forma prática aquilo que muitas vezes o Senhor fala na nossa vida e que a gente não percebe, que a gente se paralisa porque a gente tem medo. Mais uma vez de tentar, porque a gente tem medo de fracassar. E o que o Senhor falou no meu coração antes de mais nada é que eu e você só fracassamos a partir do momento que eu e você desistimos. Que antes disso, nada na nossa vida que nós tenhamos feito que não deu certo significa que é fracasso. Significa que eu e você aprendemos mais uma forma de como não fazer, tá? E fracasso é tudo aquilo que você e eu desistimos. Pega a visão, pegou o código? Então pega a tua Bíblia. Tem que ter palavra de Deus na tua casa, tá? Se você não tem Bíblia, já providencia uma Bíblia, tá certo? Porque aplicativo de Bíblia no celular é top. Porque você tá ali no ônibus, você tá ali no carro, você tá no trabalho, você pegou o celular, você estuda, você medita, você se abastece, mas ter a Bíblia, a palavra de Deus, isso aqui é uma espada, minha filha, de 2 gumes, que divide a alma e o espírito, é melhor ainda. Porque você consegue grifar, você consegue anotar a caneta, lápis, aquilo que o Senhor tem falado. Também tenha um caderno, né, daquilo que o Senhor vai falando no seu coração, é muito importante, eu tenho, para que você depois revise. É muito bom você ver aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que você tem praticado. E vamos embora, tá? Pega sua Bíblia, capítulo 21, e no versículo 2 diz assim: Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, fecha o cerco. Quem tá falando aqui que teve a visão foi Isaías, tá? Deus deu uma visão do futuro para Isaías. E depois Deus diz: Elão, vá à luta. Feche o cerco. Anota essa palavra que depois a gente vai falar um pouco sobre esse feche o cerco. Porque põe um fim todo gemido que ele provocou. Quem tá falando aqui que põe um fim a todo gemido que ele provocou? Jesus. Deus tá falando, eu coloco um fim a toda ansiedade, toda tristeza, todo desânimo, toda falta de fé, toda falta de esperança, tudo aquilo que fez você chorar, tudo aquilo que fez eu chorar. Deus, ele tá colocando um fim, mas Deus, ele só coloca um fim quando eu e você se posiciona. Então vai pegando essa visão do que eu tô já contextualizando, eu já comecei a falar aqui com muita gente, hein? Que depois a gente vai voltar aqui e vai se aprofundar. E aí, Isaías fala assim: diante disso fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher de trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Gente, aperta o cinto de segurança que Deus vai falar ao teu coração, tá? Assim como ele falou ao meu. O Senhor, antes de entregar a vitória, né, para Isaías, para o povo, o Senhor deu uma visão que algo terrível estava para acontecer. Deus, ele não deixou as pessoas cegas, sem saber o que estava por vir, mas ele já preparou antecipadamente. Mas em seguida Deus falou: vá à luta, Elão. Vá à luta. Quando Deus fala para mim e para você, para nós irmos à luta, a se posicionar, a não desistir, não é para nos matar. Não é porque Deus quer ver nós sofrer, mas é porque Deus já deu a vitória.
E quantas vezes eu e você nos paralisamos diante de uma situação, diante de um problema que Deus já falou, filho, vai, porque eu já te dei a vitória. Só que diante das circunstâncias que eu e você nós estamos olhando, você fala, cara, é impossível vencer essa guerra aqui que eu tô enfrentando, é impossível eu vencer essa pessoa, essa calúnia, essa zombaria, essa situação de dor, de fracasso, de escassez, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de desânimo. Porque o que você tá vendo não condiz com aquilo que você ouviu Deus falar com você. Às vezes Deus falou através de uma pregação, às vezes Deus falou através de uma pessoa, às vezes Deus falou através de um sentimento, de uma consciência, às vezes Deus te falou através de uma visão mesmo. Existem muitas formas que Deus fala. Às vezes Deus falou através de uma adoração, de um louvor que você ouviu. Você falou, caramba, aquilo tocou você. Uma conversa que você teve com uma amiga. Só que você e eu muitas vezes nos paralisamos porque talvez nós já tentamos tantas e tantas vezes e nós não obtivemos o resultado que a gente queria, que a gente acha que mais uma vez não vai dar certo. Eu tô falando com muita gente aqui porque é o que Deus falou comigo e é aquilo que Deus encheu meu coração, eu tô trazendo pra você. E Deus disse pra mim, só é fracasso a partir do momento que você desiste, a partir do momento que você procrastina, a partir do momento que você deixa a preguiça vencer, a partir do momento que você fica dando ênfase às vozes do próprio inimigo, do próprio cão, dizendo que você não vai conseguir. Só é fracasso todas as vezes que eu e você paralisamos e não avançamos. Porque tudo aquilo que não deu certo, muitas vezes, foi para nos fortalecer. Porque na palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E muitas vezes você está deixando de fazer aquele projeto que Deus já te falou para você fazer. Muitas vezes você está deixando de se posicionar naquilo que Deus já falou para você se posicionar porque você está com medo de fracassar. E Deus está falando para você, levanta, sai desse lugar, avança. Quando eu falei para você sobre você anotar aqui sobre o fecha o cerco, o que Deus está falando? Filha, filho, fecha as brechas que você mesmo abriu. Pensamentos ruins que você tem, palavras ruins que você fala, compartilhamento de coisas com pessoas que não era nem para você estar falando, não era nem para você estar compartilhando com pessoas que não vai nem resolver sua vida e você tá falando. Deus tá falando para mim, tá falando para você. Então Deus tá trazendo aqui clareza. Quando eu te mando você ir pro fronte, se posicionar diante de um cenário, diante de uma batalha, diante de um desafio, eu já te dei a vitória. Deus nunca vai nos colocar numa posição onde Ele já não tenha dado vitória antes. Só que os nossos olhos são tão limitados que a gente só enxerga o cenário de terror. A gente não enxerga o fim, né, das coisas, que já deu tudo certo. A gente só fala assim, meu Deus, o que vai ser de mim nessa situação? O que Isaías está falando aqui foi o que Isaías sentiu. Deus deu uma visão para Isaías de coisas terríveis. Em seguida, Deus falou, vai... Fecha o cerco, fecha as brechas, fecha os pecados que você tem cometido. Para de fazer aquilo que desagrada meu coração. Para de dizer que não consegue. Para de ficar alimentando coisas que não provêm de mim, que só aumenta a sua angústia, só aumenta a sua tristeza, só aumenta a ansiedade que você tem, porque tudo começa na mente, da mente gera um sentimento, de um sentimento gera uma ação. Deus, ele tá falando aqui na palavra dele, não é Thaís que tá falando. Deus tá falando aqui, porque põe um fim a todo gemido que ele provocou. Deus tá colocando um fim hoje, essa tristeza, essa ansiedade, essa angústia. Só que você e eu, nós temos que nos posicionar. A gente não pode aceitar aquilo que tá ruim. A gente não pode aceitar aquilo que faz o nosso coração estremecer, se entristecer. A gente tem que se posicionar. E se posicionar é falar, cara, o que eu preciso fazer para sair do lugar que eu tô? Aonde eu preciso buscar para resolver essa situação que eu tô vivendo? A palavra de Deus é prática. A palavra de Deus não é somente para ler, para meditar e a gente agir diante dela. Quantas pessoas e quantas vezes estamos vivendo a mesma dor, sendo que Deus já colocou um fim, só que eu e você tá paralisado. Quando eu e você procrastinamos, quando eu e você deixamos a preguiça falar alto, a gente tá falando assim, ó, inconscientemente, Senhor, eu não tô confiando naquilo que o Senhor tá me dizendo que é para eu ir, porque o Senhor já colocou um fim, tá?
A gente tá indo pelo que os nossos olhos estão vendo. Não, mas o cenário que eu tô vendo não é um cenário favorável, Thaís. Mas e o que Deus falou? O que é mais real? O que Deus falou ou o que a gente tá vendo? A nossa confiança tem que estar onde? No que Deus falou, que é um Deus todo-poderoso que criou o céu, a terra, ou o que a gente está vendo, que a nossa visão é limitada? Deus me exortou e ao mesmo tempo consolou, mas não foi só para ficar para mim. É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu tenho certeza que você tá passando pela mesma coisa. Quantas vezes Deus te deu vitória naquela situação que você falou, agora já não tem mais jeito. Não, agora eu tô ferrado. E aí você viu que o cenário mudou. E se coisas que você ainda tá vivendo repetidamente, ciclos repetidamente, eu e você estamos vivendo, é porque a gente não tem confiado naquele que falou que a vitória já é nossa. É porque a gente não tem se posicionado, buscado o conhecimento que a gente precisa, estar com pessoas que podem nos ajudar, nos auxiliar, pessoas que já venceram aquilo que a gente está passando. Ô fulano, ter humildade. Como que eu posso fazer para aprender isso aqui, para vencer o que você venceu? Através também da palavra de Deus, que nos ensina, que nos exorta, que nos estica, que nos lapida. O meu convite para você hoje é: se posicione. Não largue mão de se posicionar. Não tenha medo do diabo, do inferno, porque é isso que ele quer. Todas as vezes que eu e você procrastinamos temos preguiça, deixamos para fazer depois o que é pra gente fazer agora, inconscientemente isso tá acendendo um alerta que a gente tá com medo de alguma coisa. E a gente precisa investigar da onde que tá vindo esse medo. Eu tô com medo do quê? Tô com medo de não dar certo? Mas se não der certo, o que de pior pode acontecer? A única coisa que pode acontecer é eu tentar de novo até dar certo. A gente precisa começar a se questionar por que a gente não tá fazendo algumas coisas que já era pra gente estar fazendo, já era pra gente estar vivendo muitas coisas. E a gente tá deixando de viver porque a gente tá paralisado. A gente tá focando no que não deu certo. E a gente tá se esquecendo naquilo que Deus já falou, que já deu vitória. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu espero que você esteja entendendo o que eu tô falando. A gente já tá no meio do ano. Já estamos em junho. Temos 6 meses aí, ó, para continuar plantando, para que no momento certo a gente venha colher. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que eu e você se posicionar e confiar naquele que já decretou aqui, ó, palavra, vitória. O meu convite para você hoje é: escolha 3 coisas que você tem que tirar do papel e que você tem que começar a agir. Seja ler um livro, seja iniciar um projeto novo, seja abrir a sua empresa, seja começar a buscar intimidade com Deus, palavra, jejum, adoração. Seja você comunicar amor para as pessoas que você ama. Seja começar a ter coragem de dizer não, que tem muita gente que tem dificuldade, porque tem medo de desagradar e tá se desagradando e tá desagradando a Deus porque tá se desagradando. Olha que loucura! Nós precisamos manter os nossos olhos pro alto. Parar com esse negócio de falar, ai, mas eu já tentei e não deu certo, sabe? Ó, isso é fala de vitimismo, viu? Eu tô falando isso pra você, mas é o que eu tenho falado pra mim todos os dias. Todas as vezes que eu tô com medo de fazer uma coisa, eu tô indo lá e tô fazendo. Tem coisas que ainda a gente precisa ajustar? Tem. E Deus tá trabalhando isso em mim. E é a mesma coisa que você precisa começar a fazer. E é todo dia um pouco. A gente, ó, é 1% melhor todo dia. O que não dá é pra continuar parado esperando resultado diferente. Na nossa vida, não dá. Você entendeu o que eu falei? Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe seu comentário aqui, tá? Que eu quero ler. Quais são as 3 principais decisões que você toma? Ou coloca assim, fez sentido, se você não quer escrever muita coisa. Deixa seu like, se inscreve no canal, habilita o sininho, porque nós vamos entrar profundamente naquilo que Deus está falando e a gente vai se posicionar. Chegou um novo tempo de viver novas coisas. Mas só que para viver novas coisas, nós precisamos estar posicionados, tá certo? Um beijo no seu coração, espero que você tenha entendido. Se fez sentido, deixe seu comentário aqui que eu quero ver. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.